Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer poder estar compartilhando novamente com vocês a mensagem, a palavra que Deus falou, ministrou em meu coração. E hoje a gente vai refletir sobre Jonas, né? Quando a gente lê o capítulo de Jonas, do livro de Jonas, a gente vê que Deus pediu que ele fosse à cidade de Nínive, né? Mas ele acabou fugindo. Indo contra a vontade de Deus, desobedecendo. O que não foge muito da nossa realidade, né? Quantos de nós temos fugido do chamado que Deus tem concedido a nós, tem nos chamado para fazer? Quantos de nós tem pedido tanto para que Deus nos use, mas quando Ele nos usa, nos diz o que fazer, a gente acaba fugindo por medo, né? Ou por se achar incapaz, por se achar inferior, né, a quem já está há bastante tempo exercendo, né, pregando ou exercendo o dom a qual foi concedido. Perdão. O que Deus quer falar para vocês hoje é que vocês parem de fugir do chamado de vocês, parem de fugir do que Ele chamou vocês para fazer, parem de andar em desobediência, de andar contra a vontade de Deus. Se Ele te chamou para fazer algo, você não tem que se preocupar como que será feito, se você vai dar conta de fazer, porque é Ele que vai te capacitar, não é para a sua glória, é para glorificar e exaltar o nome de Deus, não é por mérito seu, não é porque você merece, é porque Ele quer te moldar, te amadurecer durante esse processo. Então não tenha medo, não tenha vergonha, siga em frente, porque é o Senhor que vai te capacitar, é Ele que vai te direcionar. Então tire esse medo do seu coração. Deus não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia. Então seja ousado em exercer o que o Senhor te chamou para fazer. Seja para evangelizar ou para acolher alguém. Talvez você diga assim, mas para acolher... Jesus acolheu os pecadores, Ele não olhou para os nossos erros nem para os nossos pecados. Então, assim como alguém te acolheu, acolha com amor, porque Jesus, Ele te ama. Ele não vai olhar para os seus erros, está pronto para te acolher. Às vezes, a gente acha que a nossa missão, o que de fato né? É somente evangelizar, mas aborda muitas outras coisas. Você tem que amar o seu próximo, você tem que aprender a perdoar, tem que aprender a ouvir, tem que aprender a obedecer ao Senhor. Mas para isso nós precisamos nos deixarmos sermos conduzidos pela palavra, né? Por muito tempo, sim, eu fugi do que Deus me chamou para fazer, né? Todos temos a missão, né, de evangelizar, de falar do amor de Jesus para alguém. Porém, cada um vai exercer de uma maneira diferente. Outros falarão pela internet, outros serão pessoalmente, outros irão missionar em algum lugar, outros serão pastores. Enfim, o importante é que a gente não sinta medo, que a gente se deixe ser conduzido pelo Senhor e paremos de fugir do nosso chamado, do que Ele tem para cada um de nós. Nós só iremos viver o extraordinário de Deus quando nós nos submetermos à vontade dEle. A gente vai ver, né, que durante a trajetória da fuga de Jonas, ele achou um navio que ia para Tarsis, e durante essa trajetória dele, o navio em que ele estava, o Senhor acabou mandando um grande vento, né, e o mar começou a ficar bastante agitado e começou a inundar aquele navio. E enquanto as pessoas que estavam lá naquele navio estavam desesperados para entender o que estava acontecendo, Jonas estava dormindo. Então pode ser que hoje, não só vocês, né, mas assim como eu estava dormindo, pode ser que vocês estejam dormindo, deixando o dom, o talento, o chamado que Deus deu para vocês adormecido. E não é assim que Ele quer que permaneça. Ele quer que vocês se levantem, que vocês se posicionem, que vocês sigam adiante, que vocês parem de fugir do que Ele chamou vocês para fazer. Exerçam o que Ele chamou vocês para fazer. Se consagrem ao Senhor, se entreguem ao Senhor. Peça direcionamento, Ele dará a vocês, Ele não deixará vocês desamparados. Ele vai dar sabedoria, vai dar discernimento,
vai dar entendimento para que vocês exerçam conforme a vontade dele. Ele nos chamou para fazer a obra, mas não é como a nossa vontade, sim como a vontade dele. Então parem de fugir. Para frente, né, conforme a gente vai lendo o livro de Jonatas, a gente vê que ele é engolido por um peixe e fica ali durante 3 dias, né? E fica sozinho, e aí ele começa a pensar, e talvez seja isso que a gente precise fazer. A gente precisa analisar, precisa ficar um tempo a sós, mas com Deus, para que ele nos direcione, para que ele nos mostre como que nós temos que fazer o que ele nos chamou para fazer. Então, não fujam do que Deus tem para vocês. Jonas passou por momentos difíceis, né, durante a fuga dele. Então, talvez o que nós estejamos a passar, alguns momentos difíceis, né, algumas consequências, são frutos da nossa desobediência por não fazer, da nossa desobediência, né, até mesmo medo de fazer o que Deus nos chamou, do que Ele tem preparado para cada um de nós. Por muito tempo eu me escondi, né? Eu negligenciei o meu chamado. Eu achava que essa chama que arde dentro do meu coração de compartilhar a mensagem com vocês aqui no YouTube fosse apenas coisa da minha cabeça, que era apenas algo para ganhar visualização, para ganhar curtidas. Mas aquilo começou a queimar cada vez mais dentro do meu coração, e por medo eu fugi do chamado que Deus tem para mim, da maneira como Ele quer que eu alcance povos e nações, anunciando a sua palavra, né? Às vezes a gente acha que a gente vai evangelizar povos e nações somente se formos missionários, saindo do nosso lugar para nos dirigir a um outro país, né? Mas a internet, ela alcança o mundo todo. Então eu ainda não tinha entendido desta maneira, e por muito tempo eu relutei. Eu criei este canal em 2021, se eu não estiver enganada, mas estou passando a exercer o que Deus me chamou para fazer com convicção e obediência somente no finalzinho do ano de 2025 para o início do ano de 2026, ou seja, foi um processo de fuga muito grande. Foi 2021, 2022, 2023, mas durante esse processo eu tive um amadurecimento, e talvez seja isso que esteja precisando para você, você deixar esse medo de lado, esse medo de não ser capaz, de se sentir inferior a quem já está mais tempo do que você. Mas não se sinta assim. Quem vai te capacitar é o Senhor. Ele capacita cada um conforme a vontade dele. Ninguém nasce capacitado. Ele vai capacitar, ele vai moldar, vai amadurecer. Vamos passar por momentos difíceis, mas eles serão necessários para que nós continuamos com fé e a esperança voltada para Jesus Cristo. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Não fujam do chamado de vocês, exerçam ele com amor, com alegria e obediência ao Senhor e à palavra dele, é claro. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o dia, né, a casa e a família de vocês, que vocês tenham um dia abençoado e cheio da presença do Senhor, e que você pare de ficar adormecido, de deixar esse chamado, esse dom e esse talento que o Senhor colocou em você adormecido, e venha a exercê-lo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Beijos e até o próximo vídeo!